Maria Santíssima possa nos abençoar profundamente com a sua luz rosa de puro amor, nos nutrindo com o seu conhecimento e com o seu poder. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, buscadores de conhecimento, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma reunião de estudo aqui do Centro Espírita Os Humildes de Jesus. É uma honra poder estar aqui mais uma noite com vocês, debatendo um tema tão interessante quanto o tema da defesa psíquica. E hoje vai ser uma palestra onde eu também vou explicar um pouco sobre como se alinhar aos anjos guardiães para a gente poder conseguir se conectar com esses espíritos e assim fazer um trabalho melhor de proteção psíquica e também dos nossos lares, melhora da nossa vida e tudo mais. E inclusive eu vou ensinar como você pode descobrir o nome do seu anjo guardião, segundo uma das técnicas que é a melhor para a gente fazer de verdade e mais precisa qual o nome dele. Então, eu tô aqui lendo de novo, mais uma vez, o livro John Fortune, Autodefesa Psíquica. John Fortune é o nome da escritora e o livro é Autodefesa Psíquica. E eu já tô trabalhando esse livro há várias semanas. Esse texto que a gente vai ler hoje, ele trata do capítulo 20 do livro, que fala sobre os métodos de defesa psíquica, onde já citou o anjo da guarda e na semana passada, na nossa última palestra, eu já expliquei bastante sobre isso. Depois vai falar sobre heróis nacionais, sobre os anjos bons e os maus anjos, que no caso seriam os anjos caídos, os anjos, os daemons e por aí vai. E eu também citei um pouco sobre minhas palestras sobre o céu e o inferno, sobre esse livro de Kardec e todas essas explicações. Só relembrando para quem não estava aqui na última palestra e que deveria ir lá assistir ela para entender de verdade o que eu vou explicar aqui hoje, eu fiz a seguinte analogia para vocês, que é inclusive uma analogia que eu faço em um dos meus textos explicando sobre esse tema, onde eu falo o seguinte: nós temos de pensar em Deus como um pai e ter uma proximidade com o nosso Pai Celestial. E eu já falei aqui para vocês em várias palestras do quanto é importante a gente ter essa mentalidade de que Deus é um pai e a gente lembrar e entender que, por sermos filhos de Deus, nós também somos deuses em aprendizado. Um bebê humano ele não tem todas as capacidades que um humano adulto tem, mas isso não muda o fato de que um dia, com o crescimento, desenvolvimento, quando a gente ensinar ele a falar e etc, etc, ele se torne um adulto humano. Então nós somos bebês de Deus. Nós um dia seremos deuses, mas nós precisamos aprender a controlar as nossas energias, a nos libertar da roda do karma, entre várias outras coisas. E eu expliquei que os anjos devem ser vistos por nós como uma espécie de irmãos mais velhos. E aí eu dei várias analogias sobre isso. Pense que você é o irmão mais novo e o anjo é o irmão mais velho. Pense aí numa casa onde mora você, mora Deus e os anjos como sendo seu irmão mais velho. O que é que acontece? O irmão mais velho, ele tem que cuidar do irmão mais novo junto com o pai, correto? Eu dei esse exemplo e eu ainda expliquei o seguinte, que os irmãos mais velhos, por já terem passado, por exemplo, pelas aulas da escola que você, por eles serem um pouco mais velhos, eles têm um conhecimento que eles podem te ajudar a aprender as coisas que você ainda não aprendeu. E mesmo que eles não queiram te ajudar, porque às vezes você não tá merecendo, você não tá sendo um bom irmão, às vezes o seu pai, que é Deus no caso, manda mesmo assim você ir lá e fazer aquilo que é necessário. Manda no caso o irmão mais velho, que é o anjo, te proteger. Então, de novo, Deus é o pai e o seu irmão são os anjos da guarda e os anjos em geral. Então, quanto mais você entender isso e quanto mais você colocar uma proximidade na sua relação com eles, mais fácil vai ser para sua mente trabalhar essa visão e entender a sua relação com eles. Um dia você vai evoluir espiritualmente e você será visto como se fosse um anjo de tanta luz. Por exemplo, eu já vi manifestações em centros espíritas de espíritos que, segundo os médiums, tinham tanta luz que parecia ser um anjo de tão evoluído que era. E o espírito depois incorporou, conversou e falou: olha, ainda existem espíritos com muito mais luz do que eu sou um pisca-pisca perto do sol que são meus outros irmãos. Então, todos nós estamos evoluindo, todos nós estamos nos desenvolvendo e todos nós estamos chegando a outros patamares.
Então, de novo, quando você faz uma oração para os anjos da guarda, ou quando você pede um auxílio a eles, você tem que entender que eles são como irmãos mais velhos, que vão querer ou não te ajudar, dependendo de como você está agindo. Se você está sendo um bom irmão mais novo, se você não está bagunçando a casa, se você está seguindo as coisas que o seu irmão mais velho e seu pai dizem. Enfim, da mesma forma que é aqui na realidade. De novo, anjos são seres puros, então, para eles a percepção da realidade é diferente. É tipo quando seu irmão mais velho vai te ensinar o dever de matemática e ele, por já ter passado pela série que você tá, ele fica pensando que você é burro, porque ele fez essas contas antes e conseguiu, e você tá aí batendo cabeça para fazer a mesma conta que ele já faz há vários anos e que ele já tá em contas bem mais difíceis. Então, às vezes lidar com anjos é um pouco complicado porque eles são energias muito mais puras e são energias que não toleram muito erros e falhas, porque eles já chegaram a um nível evolutivo muito grande. Então, se você quer trabalhar com a energia angélica, se você quer trabalhar com a energia dos anjos, evocar eles e tudo mais, você tem que ter esse tipo de consciência para que você saiba com quem você está se mexendo. Eu já expliquei também em outras palestras aqui porque tem tantas lendas que se você fizer durante os 21 dias a oração a Miguel Arcanjo, sua vida se transforma, um monte de coisa acontece, blá 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 blá, e que às vezes as pessoas relatam que a vida vira de cabeça para baixo e que elas saem perdendo tudo e depois ganham tudo de volta. Porque anjo, ele é assim, ele é um ser puro. Então, se tiver qualquer mínima coisa atrapalhando o seu desenvolvimento, ele vai tirar da sua vida sem o menor pudor. Porque ele sabe que o que importa de verdade é evoluir. Se você tá apegado a alguém que te deixa atrasado, ele vai tirar essa pessoa da sua vida. Se você tá apegado a um local que te impede de crescer, ele vai botar você em outro local e vai ter que fazer você se virar até esse novo local dar certo. Então, de novo, é complicado um pouco lidar com o irmão mais velho, mas irmão mais velho sempre gosta da gente, sempre ama a gente, sempre quer nos proteger, nos amparar e nos auxiliar. Lembre-se, um dia você também vai ser o irmão mais velho de um irmão mais novo, e você vai ter que ensinar alguém que também está começando o caminho. Então, tenha paciência e é isto. Lembrando que, de novo, voltando para a analogia, Deus é o nosso pai e o anjo é o irmão mais velho, certo? Se o pai saiu para fazer outras coisas mais importantes, sei lá, trabalhar, cuidar do universo, impedir que um planeta bata no outro, quem é que fica em casa cuidando de você? O anjo. E o anjo vai cuidar de você como se você se estivesse comportando ou se você não estiver fazendo bagunça. Então, o anjo da guarda, ele é um irmão mais velho que Deus te deu, um irmão espiritual muito mais evoluído que Deus te deu para ele te ajudar no processo de evolutivo, já que ele já passou na frente pelo que você ainda vai passar. E conhecer o seu anjo da guarda, conhecer o espírito que está te guiando, é muito importante para você saber para onde você está indo, o que você tem que fazer e entender melhor o seu propósito. Por exemplo, eu já expliquei algumas vezes aqui que quando eu pesquisei e descobri o nome do meu anjo por esses cálculos, eu descobri que o anjo que me guia é um anjo associado a trabalhos vocais, é um anjo associado a ensinar as pessoas e cuidar delas, e é um anjo voltado a buscar conhecimentos perdidos e a buscar assuntos que poucas pessoas têm interesse e levar e ensinar a elas. Então, quando eu descobri o meu anjo, ele me deu dicas inúmeras de qual o meu propósito, de qual a minha função e o que eu vim fazer na Terra, que se eu já não estivesse fazendo, poderiam me ajudar a entender. Ah, então é para isso que eu vim? Porque, de novo, o anjo que você tem vai ser um anjo associado aos trabalhos que você tem que realizar nessa encarnação. E quanto mais você souber sobre esse anjo, mais tecnicamente você vai saber que tipo de trabalho você também tem que realizar nessa vida. Então, de novo, é muito legal você conhecer seu anjo guardião, você saber o nome dele, você fazer orações constantes pedindo auxílio dele e você fortalecer a sua relação com ele. Curioso que, inclusive, na palestra que eu expliquei isso, era o dia do meu anjo e era o horário que o meu anjo rege. Então, é muito curioso as sincronicidades. Mas tá, Francisco, eu quero saber o nome do meu anjo. Como é que eu faço isso? Me diga logo como é que eu faço, porque eu tô cansado de enrolação. Então, existem inúmeras formas de você saber o seu anjo e existem inúmeras formas de você chegar ao nome dele. E dependendo da tradição que você seguir, pode até ser que o nome do seu anjo tenha
nomes diferentes dependendo da tradição. Então, basicamente, você vai ter que descobrir. Por exemplo, um método mais famoso que a gente teria seria o pela data do seu nascimento. Você pode jogar no Google a data de seu nascimento, sei lá, dia 10 de janeiro, e pesquisar lá, 10 de janeiro, qual anjo que rege 10 de janeiro? E você vai achar o nome de um anjo que rege lá. Mas essa é uma forma mais, diríamos assim, simplificada. É uma forma mais geral e alguns seguem essa linha que só pela sua data de aniversário já dá para saber. Já outras tradições, elas demandam um cálculo mais difícil, mas que em compensação dá mais precisão. Porque vamos levar aqui em conta que na magia angélica é dito que cada horário do dia, ou cada intervalo de tempo de um dia é regido por anjos diferentes. Então, se você nasceu no dia 10 de janeiro, mas você nasceu 10 da manhã, pode ser que era um anjo regendo 10 da manhã. E se você nasceu, sei lá, 2 horas da tarde, pode ser outro anjo regendo. Mas se você for lá no Google e digitar só 10 de janeiro, anjo guardião, vai dizer um só pro dia inteiro. Então a gente já vê aí que, de certa forma, fica incerto, não é? Sem falar que você só não nasceu apenas no 10 de janeiro. Você nasceu no 10 de janeiro de um ano determinado, correto? Então, um anjo pode estar regendo 10 de janeiro, 10 da manhã de 1950. Mas em 1951, o anjo que estava regendo 10 horas da manhã já era outro. Então, mais uma vez, a gente está vendo que vai tendo mudanças de acordo com o horário e de acordo com outras características. Então, Francisco, finalmente, qual a melhor forma de eu saber o número do meu anjo e saber qual é o nome dele? Bora lá. Você vai entrar no Google ou então no seu navegador de internet e você vai digitar astro.com. Astro.com. Você vai clicar aqui nessa parte onde tem escrito. Aliás, deixa eu deixar como é que fica mesmo. Fica em inglês. Você vai abrir o site e ele vai aparecer logo em inglês. Tem a opção aqui em cima de você traduzir para português, ó. Ó, opção, traduzir, você clica aqui, português e pronto. Mas como eu sei que no seu celular vai abrir direto em inglês e você é preguiçoso, eu vou mostrar como é que faz em inglês. Tá aqui em inglês, né? Tem aqui, ó, horoscopy, sei lá como é que tu vai ler na hora. Tem 3 barrinhas aqui, não tem? É guia dos idiotas mesmo. Qualquer um vai... Se não souber fazer isso aqui, nem vou dizer. Clica aqui nessas 3 barrinhas. Vai aparecer aqui, ó, Free Horoscopes, de graça. Você clica também, ó, a setinha, abriu, baixou, fechou, abriu, baixou. Você vai vir aqui embaixo, ó, Horoscope, Drawing e Data, do jeito que você vai ler aí, tá vendo? Você vai clicar aqui também na setinha. Ó que lindo, ó como a seta abre. E aí você vai clicar aqui, ó, Chart Drawing Ascendante. Você vai clicar aqui, ó, lindão, ó. Eu vou repetir, porque eu sei que você não prestou atenção, que você é lerdo, que você é burro. Parei. Você vai clicar em Free Horoscope. Você vai vir em Horoscope Drawing Data. Você vai vir em Chart Drawing Data. Você vai clicar em cima. Aí chegou uma pessoa nova, eu vou ter que falar tudo de novo. Ó que lindo. Oi, Daniele! Muito bem-vinda. Então, você vai lá vir e de novo, ó, horoscopy. Você vai clicar aqui. Ó, apareceu de outro jeito agora. Oh, meu Deus, onde é que eu vou? De novo aqui, ó, chart drawing ascendente. Clique em cima. E aí você vai criar um mapa astral. Ó, Francisco, como é que eu crio um mapa astral? Primeiro nome, vou colocar de exemplo aqui Michael Jackson, porque ele é brabo e eu adoro um Michael Jackson. Jackson, no bom brasileiro. Ele era homem, então é male. Ou female se você é mulher. Ou então evento se você é um evento. Eu sou um evento astronômico, por exemplo. Male, porque ele é um homem. E agora eu vou descobrir, meu Deus, minha data de aniversário. A data de aniversário de Michael Jackson é 29 de agosto de 58. Então você vai digitar aqui a sua data de aniversário. Aqui você vai botar seu nome, seu sobrenome, sua data de aniversário. Ele nasceu dia. Cadê? 29 de agosto. 29, ó, agosto
de 1958. Ouvi a voz de alguém. Não abriu o microfone, não. Você vai digitar a data do seu aniversário, aí a hora que ele nasceu. Cadê a hora que Michael Jackson nasceu? 9h33. Você vai olhar na sua certidão de nascimento ou perguntar para sua mamãe que hora você nasceu. Se você não souber a hora que você nasceu, sinto muito. E você vai digitar a cidade que você nasceu aqui. Ele nasceu em Gary, na cidade de Gary, nos Estados Unidos. Bora lá para Michael Jackson. Gary. Cadê? Aí vai aparecer aqui, ó, um negocinho. Ele nasceu na cidade de Gary, em Indiana, nos Estados Unidos. Não é isso mesmo? Isso mesmo. E você vai clicar aqui, ó, continue, para continuar. E aí vai aparecer aqui a lindeza do seu mapa astral. Apresento a vocês o mapa astral do rei do pop, ó. Michael Jackson. E se vocês olharem aqui o mapa astral do rei do pop, vocês vão ver aqui que tem um negócio aqui escrito Sun, que é o famoso Sol de Michael Jackson. E vocês vão ver aqui que o Sol de Michael Jackson, que representa o signo solar. Quando eu pergunto para você qual é o seu signo, você me diz, é peixes, é câncer, você está me dizendo o seu Sol, se você não entende nada de astrologia. E vocês vão ver aqui que tem um númerozinho aqui do lado, ó, Sun. Chegou aqui, ó, tem um númerozinho, ó, Vir. Isso aqui é virgem, porque Michael Jackson era virginiano. Por isso que ele era tão perfeccionista em tudo que ele fazia. E tem aqui um número 6. Ó que número lindo, ó que número sensual, com curvinhas e tudo. É o número 6. Então isso significa que o Sol dele, que é essa bolinha aqui, está no grau 6 do signo de Virgem. E o que é que isso significa? Que o grau 6 é o horário que ele nasceu e é o grau que corresponde ao anjo guardião dele. Aí o que você vai fazer? Você vai vir aqui nessa tabelinha linda, sensual. Você vai digitar no Google Anjos Del Débil. Ou então você vai vir nesse site aqui que tá escrito, ó, Diamond Editora, blá 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 blá, Roda Astrológica, o Roda dos Anjos, etc. E você vai vir aqui procurar, ó, tem um signo de Áries aqui, o de Touro, o de Gêmeos, o de Câncer, o de Leão e o de Virgem aqui embaixo. Você vai vir aqui no signo de Virgem e você vai olhar aqui, ó, cada casinha aqui é um grau diferente, tá vendo? Cada casinha é um grau, cada casa é um grau. E aqui seriam os primeiros graus do signo de Virgem. No caso, como o signo de Virgem dele está no 6º grau, então é logo aqui no comecinho, nesses primeiros graus aqui. Ou do lado de cá, eu não sei, brincadeira, é aqui mesmo. E aí você vai ter que procurar 6 grau 6 de Virgem, é o anjo, tá escrito aqui o quê? Anjo 36. O que é que você vai fazer com isso? Você vai procurar no Google. Você vai procurar no Google, isso mesmo, no Google. Ou então você vai vir cá, porque deixa eu olhar direitinho. Não. Cá, isso mesmo. Porque os graus vêm da esquerda para direita. Então, é porque esse gráfico aqui tá pequeno. Deixa eu olhar. O anjo dele é o anjo 31. É o anjo 31? É. Deixa eu olhar aqui. Ou é o anjo 31, porque eu não tô conseguindo ver no gráfico. Ou é o anjo 36. Pronto, vamos dizer que é o anjo 36. Você vai vir aqui no Google e você vai digitar anjo 36. É caso que você, é óbvio que você vai digitar o número do seu anjo. E o que é que você vai fazer? Você vai procurar aqui nos sites quem é o anjo número 36. O anjo número 36 é o anjo Menadel. Ó, que o site Caotize é um dos sites que vai ter, ó. Esse é o nome hebraico desse anjo, Menadel. E aqui tem todas as características. O anjo Menadel é o anjo que ajuda a recuperação de bens ou objetos perdidos ou extraviados. Então ele é um anjo que ajuda a pessoa a ter dinheiro. Ó, Michael Jackson tinha um bocado.
Ele também traz notícias de pessoas ausentes. Os protegidos de Menadel são pessoas com mais firmeza em emprego. Ó, será que o cara não foi bom no emprego dele e virou só o rei do pop? E mais facilidade de promoções profissionais, né? Depois de rei não tem mais nada, só imperador. Pessoas com depressão têm muita ajuda desse ano. Ó, Michael Jackson morreu de quê? Depressão. Meu Deus. Por que será? Ó, é óbvio que não é assim que nem eu tô lendo aqui, eu tô brincando com vocês. Geralmente você tem que fazer uma leitura mais séria, trazer uma reflexão. Muitas vezes o significado e um simbolismo de um anjo, ele tá muito associado a coisas antigas. Por exemplo, aqui, ó, recuperação de bens. Então, sei lá, um policial, ele trabalha com recuperação de bens. Então também pode ser uma boa recuperação, pode ser um bom trabalho para um policial. Ou então alguém que tem que taxar objetos perdidos, alguém que faz um processo de detetive, enfim, tem várias interpretações que você pode dar. Mas o que é que eu vou ensinar aqui para vocês? O anjo dele, se eu estiver certo aqui, porque não deu para olhar aqui direitinho, ou é o anjo 36, que é o Menadel, ou é o anjo 31, porque o gráfico tá pequeno aqui, na hora vocês procuram a imagem melhor. Tem aqui exatamente a descrição do que o anjo faz. Então você vai ler lá, ó, Menadel é o anjo que lhe ajuda a recuperar bens. Aí você vai ter que trabalhar na energia desse anjo, orar para ele, pedindo auxílio em relação ao que ele trabalha e mentalizando também a proteção dele sobre você. Aí tá dizendo aqui sobre qual a influência das pessoas que têm esse anjo e o que geralmente essas pessoas que têm esse anjo fazem. Aqui, ó, é um anjo muito perfeccionista, pessoas que levam o trabalho muito a sério, pessoas que acabam ficando até doentes de tanto que elas se dedicam ao trabalho, a mesma coisa que aconteceu com o nosso querido Michael Jackson. E aqui, profissionalmente, aqui, ó, pode ser um bom orador público, cientista, pesquisador, professor, filósofo, enfim. E aqui tem as qualidades desse anjo, as coisas que ele é boa, e também tem alguns sites que vão mostrar também as partes negativas, onde esse anjo pode atrapalhar. E como é que você vai se conectar a esse anjo? Francisco, meu anjo é o Menadel também. Meu Deus, o que é que eu faço? Primeiro você vai ter que entender que o anjo Menadel é um anjo da categoria das potências. Existem vários níveis angélicos, inclusive eu tenho uma palestra aqui onde eu explico o que cada nível angélico faz, inclusive o nível das potências ou potestades. Então você vai ter que pesquisar anjos relacionados ao nível da potência, anjo Menadel, e ler em vários sites, procurar livros que falem sobre esse anjo e ler, para você entender. E, por exemplo, aqui, ó, os horários do dia que Menadel está mais presente, diríamos assim, na vida do seu filho, mais influente energeticamente, é o horário das 11h40 da manhã até as 12 da manhã. Então, esses são os horários que você pode fazer preces mais intensas para o seu anjo guardião e que ele vai te atender. Cada anjo tem um horário específico diferente do dia. Curiosamente, como eu falei, o horário do meu anjo ele está associado exatamente ao horário que geralmente eu estou fazendo palestras. Eu nem escolhi isso. Curiosamente, caiu. O dia da semana mais indicado para preces para Menadel é a quarta-feira. Olha só. Quarta-feira é o dia que você deveria fazer ainda mais orações e meditações e conexões com o seu anjo, se o seu anjo for Menadel. Se você é filho de Menadel, você pode acender velas azuis neste horário aqui para Menadel, pedindo intercessão e melhora na sua vida. Principalmente se for uma quarta-feira, às 11h40 da manhã, acendeu a vela azul, vai ser, ó, tiro, porrada e bomba. O cristal, se você quiser usar um anel de lápis azul, e se você quiser usar um colar também, seria uma boa referência ao seu anjo. Tem gente que usa anéis de ametista, escolhe a pedra associada ao anjo. E você ainda pode escolher um incenso para o seu anjo. Ó, tem flor de laranjeira, rosas, é o tipo de incenso que atrai esse anjo. Então, se você for filho de Menadel, você vai pegar na quarta-feira, às 11h40 da manhã, você vai olhar a direção onde o sol nasce no horizonte e você vai fazer orações pedindo auxílio desse anjo para melhorar a sua vida. Ah, Francisco, eu descobri o meu anjo, mas meu anjo não tem nada a ver comigo. Não importa. Um anjo ele não faz apenas o que está sendo escrito aqui, não. Ele é um anjo, então ele pode fazer várias outras coisas. Durante a vida você vai descobrir por que o seu anjo não tem nada a ver com você e o que realmente isso significa. Aí você vai no horário do seu anjo,
Vira seu corpo na direção onde o sol nasce e você vai fazer orações para o seu anjo. Tem sites até que vão dizer orações específicas para o anjo guardião. Ou então você pode mentalizar o que o seu anjo guardião faz e você pode criar sua própria oração para o seu anjo guardião. Olha que negócio incrível. Então, você vai fazer orações nesse horário, nesse dia, sempre para o seu anjo guardião, para que você tenha cada vez mais conexão com ele. Francisco, se eu fizer outra hora, outro dia, etc., não vai funcionar? Vai funcionar também. Mas, como eu falei, esse horário aqui é o horário que mais forte e mais intenso fica. Obviamente, seu anjo guardião está o tempo inteiro com você, desde que você nasceu até que você morra, e às vezes ele fica junto com você por várias encarnações. Então, ele vai te ouvir qualquer hora. A questão é que você aí precisa ter essa conexão. Por exemplo, aqui está dizendo que o anjo da guarda é o anjo da guarda dos nascidos no dia 26 de abril, 10 de julho, 23 de setembro, 4 de dezembro e 12 de fevereiro. Então, segundo essa lista aqui, Michael Jackson, que nasceu no dia 29, não é filho desse anjo. Mas segundo o mapa astral dele, ele é filho desse anjo. E o mapa astral dele é muito mais preciso do que essa anotação aqui do site. Então, ele é mesmo de Menadel ou do outro anjo lá que eu falei que poderia estar errado. E aqui ainda fala, ó, qual o problema de quem tem esse anjo caso essa pessoa esteja na polaridade negativa, caso a vida dela esteja travada e ruim. É uma pessoa que pode se tornar muito preguiçosa, uma pessoa que pode carregar muita raiva em si, uma pessoa que pode desenvolver a depressão profunda, desânimo muito grande, ter problemas judiciais muito grandes e uma grande insegurança de emprego, sempre perde emprego, sempre está ali passando por dificuldades. Então, basicamente, você vai ter que fazer isso. Você vai ter que fazer o seu mapa astral, você vai ter que descobrir o nome do seu anjo. Em algumas interpretações dizem que esses números também aqui também servem. Então, tecnicamente ele seria protegido pelo anjo número 6, que eu já mostrei, o anjo número 8 e o anjo número 37 também. Lá tem um vídeo no YouTube com o Marcelo Del Débio, que é o cara que criou essa rodinha aqui, que tem até livros sobre magia angélica e tudo mais, onde ele explica mais profundamente cada um dos graus, cada um dos níveis. Se vocês ficarem com dúvida do que eu expliquei lá, vão naquele vídeo que eu estou citando e se aprofundem, pesquisem e se virem, porque a vida também é sobre isso. Por exemplo, de novo, não estou conseguindo enxergar aqui direito se ele é mesmo 36 ou se é o 31. Então, bora aqui ver por dúvida, por via das dúvidas, quem é o nome, qual o nome do arcanjo do anjo 31? É 31 mesmo aqui? Não sei, está pequeno. Bora voltar cá. Ah, meu anjo é o anjo 31, Francisco. Como é que eu faço? Anjo 31 no Google. Dá um enter. Procura cá o site da Caotize, ou então outro site que você achar que é bom. E você lê o texto. Deixa eu ver aqui, ó. K31 Caotize. Lecabel. É Lecabel mesmo? Deixa eu olhar aqui. O que é que tá escrito? É Lecabel. O anjo Lecabel, o anjo 31. Aí, ó, já mudou o nome. Só porque eu mudei um dado, mudou o nome, ó. Aqui ele já do nível hierárquico das dominações. Ele é um anjo associado à quinta-feira, ao horário das 10 da manhã. A vela dele é verde. Enfim, muda tudo, entendeu? Então por isso que é bom você fazer esse cálculo certinho com o mapa astral e tudo mais. Então aqui, ó, ele no caso poderia ser, no caso desses graus aqui, regido pelo anjo 6, o anjo 8 e o 37. Então dá para fazer esse cálculo aqui, procurando aqui na rodinha o número de cada um. E aí você vai fazer suas orações, você vai desenvolver suas meditações, você vai fazer seus momentos de conexão com esse anjo e você vai trabalhar a sua energia associada a ele. Botei Michael Jackson porque é uma figura pública, ele também já faleceu, então o mapa astral dele não é nenhum segredo. E você vai fazer lá na sua casinha, tranquilinho, o seu mapa astral específico com a sua data, o seu horário e descobrir certinho aí qual o seu anjo. E de novo, criar uma relação com ele, fazer suas orações com ele, quem sabe estudar até o teu próprio mapa astral e descobrir direitinho aí qual o anjo que te rege.
E é isso, eu expliquei isso daí. Na última palestra eu comecei a falar um pouco sobre os anjos e eu vou continuar aqui o texto sobre isso para a gente lembrar sobre como a gente pode se conectar com os anjos. E lá no final eu tiro dúvidas de vocês que estão aqui ao vivo. Bora lá continuar então. Deixa eu só olhar se ninguém pediu para entrar. Ninguém pediu para entrar. No final eu tiro dúvida. Continuando o texto, a gente parou aqui nessa parte que estava tratando sobre a forma com que a gente lida com os nossos anjos. Voltemos uma vez mais à antiga sabedoria da Cabala, esse depósito de conhecimentos ocultos. Aprendemos aqui sobre o anjo bom e o anjo mau da alma do homem, que fica atrás do seu ombro direito e do esquerdo tentando e inspirando. Lembrando que literalmente não fica anjo no teu ombro, coisa nenhuma, é só uma analogia, obviamente, para a gente refletir, né? Traduzamos o anjo sombrio nos termos dos pensamentos modernos e teremos o subconsciente freudiano. Porque o subconsciente de Freud seria todo o local onde a gente guarda as coisas que a gente não quer acessar, que a gente não quer aceitar, que a gente não quer ver como uma verdade. Então, o anjo sombrio pode ser visto dessa forma também, se você é alguém cético que não acredita em anjos. Mas os freudianos não compreendem que há também um anjo luminoso, que permanece atrás do ombro direito de todos os homens. Trata-se da correspondência ou, em outras palavras, do eu superior, o santo anjo da guarda que Abramelin buscava com tanto ardor e esforço. O ritual de Abramelin é um ritual da magia cerimonial onde você evoca o teu anjo da guarda e onde você conversa com ele. É um ritual muito difícil, ele demora vários dias para ser feito, ele precisa de várias orações, ele precisa de várias palavras em hebraico, e é geralmente uma das coisas mais difíceis na vida de um mago para se fazer, porque é o dia onde ele, tipo, realmente testa toda a fé dele. E dizem que tem vários testes que é feito para ver se você vai conseguir ou não mesmo. Continuando. Todos sabemos que quando baixamos a nossa guarda, uma negra tentação surge das profundezas do nosso eu inferior, que alvo atávico se agita e que temos pensamentos ou mesmo fazemos coisas de que nunca nos teríamos julgados capazes. Ouvimos a voz do anjo sombrio falando. Então, basicamente, toda vez que você tá triste, que você tá borocochô, que você tá mal com a vida, que você tá pensando em desistir, tecnicamente seria esse anjo sombrio falando. Que você pode levar como espíritos obsessores, como demônio, como espíritos atrasados, ou você pode levar também como a sua mente querendo ser curada. Tem vários livros de Jung que ele fala que a nossa mente tem partes dela que escondem coisas que a gente não quer ver da nossa realidade. E que essas coisas elas sempre buscam tentar vir à realidade para que a gente cure. E aí é o conceito da sombra junguiana. Outro tema que vale muito a pena vocês estudarem para vocês entenderem quais são as partes podres da sua alma, quais são as partes podres da sua personalidade. E aí continua. Da mesma maneira, nas horas de terrível tensão, quando estamos encostados na parede e estamos lutando por mais do que nossas vidas físicas, outra voz se faz ouvir, a voz do anjo luminoso. No caso, o nosso anjo guardião, o espírito bom que está ali no nosso lado e que tenta nos elevar e fazer a gente ter coragem mesmo no momento difícil. Eu nunca soube que isso tenha ocorrido quando um homem estava lutando simplesmente por sua vida física. Para aqueles que vêm além do véu, a morte não é nenhum grande mal, mas nas horas de crise espiritual, quando o verdadeiro eu está sendo arrebatado, então o grito da alma que é ouvido e algo se manifesta nas névoas do invisível. Manifesta-se numa forma que é incompreensível a quem chama. Se a pressão intensa provoca uma expansão temporária da consciência, um psiquismo fugidio, ou se um ser de sua própria vontade atravessa o véu e se manifesta, eu não sei. Nunca há detalhes disponíveis desses incidentes. Então tá falando aqui da relação de médiums que têm evidência com esses espíritos e se eles veem esses anjos, se eles veem essas manifestações negativas que também às vezes nos fazem ficar desanimados. Eles ocorrem apenas nas horas terríveis de tensão e vão tão praticamente quando vieram, não deixando nenhum traço a não ser sobre a alma. Então tá falando aí sobre a atuação do anjo guardião,
que ele tem que ser alguém que nos auxilia, ele tem que ser alguém que nos levanta, mas ele também não pode interferir demais, porque a gente tem um livre-arbítrio e a gente também tem que aprender por si só. Às vezes não dá pra Deus ficar te ajudando em tudo, porque você também tem que aprender a se virar. Imagine aí, se tudo que você pedisse e mentalizasse, desejasse, caísse dos céus pra você. Você não ia ter a vontade de se esforçar pra trabalhar pra conseguir os seus méritos. Tanto que na Bíblia, em muitos momentos, é dito que o labor edifica o homem. O trabalho edifica o homem. Por quê? Porque quando você se esforça, você trabalha e você conquista algo pelo seu mérito, você se sente muito mais realizado por aquilo do que se você simplesmente ganhasse. É aquela história do pai que já tem um certo dinheiro e dá os bens para o filho. Como para o filho não foi dificultoso ganhar aqueles bens, ele nem liga para o bem, ele maltrata, não cuida, não se importa. Mas aquele que saiu do zero e teve de conseguir cada um dos seus centavos, ele dá muito valor a cada um dos seus centavos. Então, de novo aqui, o anjo guardião ele tem que lhe dar um empurrãozinho, lhe auxiliar, abrir o caminho quando você tem mérito, mas ele não pode interferir porque você tem que se virar e também aprender sozinho a se proteger e a se tornar um adulto. De novo, bora parar para pensar no irmão mais novo e o irmão mais velho. O irmão mais velho, ele pode te ensinar o dever de matemática. Ele pode te ensinar e dizer se a questão tá certa ou errada que você fez. Ele pode te dar aula até sobre matemática. Mas quem é que vai fazer a prova de matemática lá sozinho no colégio para ver se aprendeu mesmo? É você. Então, a mesma coisa é seu anjo guardião. Ele pode te auxiliar, ele pode te mostrar o caminho, ele pode lhe dar a intuição do que você lê, do que você estudar, mas quem vai ter que provar mesmo se aprendeu e se evoluiu é você. A mesma coisa de, sei lá, um professor de cursinho. É você que vai fazer o vestibular na hora, é você que vai fazer o concurso na hora, mas é com o professor que você vai ter os macetes, as dicas, as orientações para que você siga o seu caminho. Então, de novo, o anjo guardião é um grande aliado, porque passar numa prova com alguém lhe dando várias dicas sobre como vencer a prova é muito mais fácil. Mas, de novo, a gente tem que usar o nosso livre-arbítrio para pedir ajuda a esse anjo e dizer para esse anjo: olha, eu quero estar sendo ajudado, eu quero estar conectado com você, eu quero ter uma vida digna, eu quero ter comportamentos dignos para que assim eu evolua rapidamente. E assim passe de ano mais rápido, passe na prova mais rápido, enfim. É basicamente isso que está dizendo aqui nesse texto. Já falei da voz misteriosa que me instruiu sobre como me livrar de grave perigo psíquico. Em outras ocasiões de tensão e violento esforço, experimentei uma súbita expansão ou alteração no nível de consciência. Pode dizer que você está andando na rua e você sente do nada a vontade de ir para casa. Pode ser o seu anjo guardião te dizendo algo. Você pode, sei lá, pensar se você vai ou não para a festa e você sentir que é melhor você não ir. Pode ser um aviso desse anjo guardião. Vou dar um exemplo mais claro. É dito que Sócrates, que Platão, se eu não me engano, eu acho que mais Sócrates, ele tinha vários diálogos com o seu Daimon. Para quem não sabe, eu expliquei isso lá na palestra sobre o céu e o inferno. Daimon é uma palavra que vem lá do grego antigo e significa espírito. Quando a Igreja Católica começou a crescer e ela começou a brigar contra o ato de consultar e conversar com espíritos, ela transformou a palavra daimon em demônio. Porque, segundo ela, não existe espírito bom ou espírito ruim. Todos são ruins. Então, ao utilizar a palavra demônio, eles estavam se referindo a todos os espíritos no sentido negativo. Mas lá na antiguidade, antes da igreja mudar esse significado, a palavra daimon significava espírito. E Sócrates, em muitos momentos, ele dizia que o bom daimon dele estava dando conselhos a ele. E tem vários relatos de textos, de livros dele, que obviamente foram escritos por Platão, o discípulo dele, que relata que Sócrates, quando estava confuso, ele se retirava para meditar e ele ficava conversando e tendo orientações desse tal Daimon, que era, no caso, o anjo guardião dele. E ele diz, em muitos momentos, que muito da genialidade dele, da sabedoria dele e da forma com que ele conseguia tirar soluções mirabolantes para o que estava de dificuldade na vida dele, era porque esse bom Daimon, esse bom gênio, estava do lado dele. A mesma coisa acontece quando você está em vibração, equilíbrio e em consonância com o seu anjo guardião.
Talvez não seja tão claro em você no sentido de você ouvir uma voz dizendo, ó, faz isso. Mas você vai sentir uma energia de uma intuição forte do tipo, pô, vai por esse caminho. É que nem quando você pede conselho para um amigo seu. Seu amigo ele vai dizer, ó, faz isso, isso e isso, que eu acho esse o melhor caminho. Mas no final, quem decide o que vai ser feito é você, não é? O seu anjo guardião ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai te dar uma intuição, ele vai te mostrar um caminho e você vai seguir se você quiser. E quanto mais afiado, quanto mais a sua intuição estiver forte, mais tendência você terá a ouvi-lo e aceitá-lo. Francisco, por que eles não fazem isso de uma forma mais expressa? Porque se eles aparecessem na minha frente, eu ia confiar muito mais. Exatamente por isso. Porque, de novo, você tem um livre-arbítrio. E você tem que querer fazer a coisa certa porque você quer fazer a coisa certa. E não porque o seu anjo está dizendo isso. Vou deixar mais claro. Tem alguns escritos do Talmud, que é o livro que interpreta as escrituras lá para o pessoal do judaísmo, que eles falam o seguinte, que uma vez questionaram um rabino e tudo mais, do porquê os anjos, os espíritos, enfim, eles não se apresentam para a gente de forma mais clara. E aí esse rabino ele deu uma grande aula falando o seguinte, que é exatamente por existir essa dúvida da existência deles, que a gente tem uma liberdade muito maior. Bora lá pensar. Se o seu anjo guardião, se você pudesse ver o seu anjo guardião o tempo inteiro, ele te seguindo para todo canto da sua casa, você no banheiro, você tomando banho, você indo pra rua, você conversando com as pessoas, você visse o tempo inteiro o seu anjo guardião do seu lado. Você não ia ter vergonha de fazer algumas coisas? Você, antes de mentir, você não ia olhar pra ele e pensar, pô, velho, não vou mentir não. Antes de você enganar uma pessoa, você não ia parar e olhar assim pra ele, rapaz, é melhor não enganar não, que esse cara tá aqui analisando tudo. Então, se você tivesse plena certeza, com toda a absoluta certeza que seu anjo guardião ele tá ali, provavelmente você deixaria de fazer muitas coisas não porque você percebeu que não deve fazer porque elas são erradas, mas sim pela vergonha de fazer essas coisas diante dos olhos dele. Então, na vida a gente tem que ter, entre aspas, uma certa liberdade no sentido de nunca ter uma certeza absoluta se o nosso anjo tá ali mesmo. E de nunca ter certeza absoluta de que Deus existe mesmo. Porque se a gente tivesse uma certeza absoluta, incontestável, provada por A mais B, que Deus existe mesmo, que os espíritos existem mesmo, a gente perderia muito do nosso livre-arbítrio. Porque a gente estaria coagido a fazer o certo simplesmente porque não tem para onde fugir. É que nem perguntasse para um ladrão, se você estivesse indo roubar uma casa e você visse na frente da casa um carro da polícia, vários policiais te observando e prontos para apontar arma para você, você invadiria a casa? Ele vai dizer não, que eu não sou maluco. Mas é exatamente pela incerteza que ele tem de se o policial vai pegar ou não ele, se vão ver ou não ele, que ele vai lá e comete o erro. A mesma coisa acontece na nossa vida. Os momentos que nós erramos é devido à incerteza que a gente tem em relação às consequências que virão do nosso erro. E a gente precisa, entre aspas, dessa liberdade falsa para a gente ter o nosso livre-arbítrio de fazer o errado até que a gente perceba que não vale a pena e que a gente queira fazer o certo. Quando você faz orações, quando você faz meditações, quando você chama o tempo inteiro para o seu anjo guardião e pensa o tempo inteiro nele, é como se você estivesse dizendo: olha, eu estou usando o meu livre-arbítrio para escolher estar perto do meu anjo guardião. Eu estou escolhendo lembrar dele o tempo inteiro para que eu não cometa erros. E eu estou usando a minha vontade para dizer que, olha, anjo guardião, eu quero seu auxílio para tomar a atitude certa e para tomar a escolha certa. E eu estou usando o meu livre-arbítrio para dizer que eu quero sim te ouvir. Por isso que, de novo, é tão importante chamar o anjo guardião. Porque alguma pessoa pode pensar isso aqui e falar: se eu tenho um anjo guardião, ele já me protege, eu não preciso fazer nada. Não. É tipo, sei lá, arrombaram a casa, você liga para a polícia. É a mesma coisa, você tem que chamar para que a pessoa interceda na situação. A mesma coisa a sua relação com o seu anjo guardião. Então, só dando um resuminho de novo, você vai entrar no site astro.com, você vai vir na parte onde tem aqui essas três barrinhas, você vai clicar aqui onde tem horoscope, você vai clicar aqui em chart drawing, sei lá como é que você vai ler na sua cabeça maluca, você vai colocar os seus dados aqui, o seu nome completo,
Você vai colocar aqui se você é homem ou mulher, sua data de nascimento. Você vai colocar aqui o horário que você nasceu e a cidade que você nasceu e vai clicar em continuar. E aí vai surgir seu mapa astral. Você vai ver aqui onde tem escrito Sol. Você vai olhar aqui o número que tem o número 6, tem o número 8, tem o número 37. Você vai olhar aqui essa tabela e você vai procurar. Ele era virginiano, então eu vou procurar aqui o signo de Virgem. Se você for, sei lá, escorpiano, você vai ter que vir nessa parte aqui. Se você é sagitariano, essa parte aqui. E aí você vai ler aqui os dados, ó. Tem um númerozinho aqui no lado de fora e tem um númerozinho no lado de dentro. Se você nasceu, vou dar aqui de exemplo Ares que fica mais fácil. Ó, 0 grau de Ares, 0 a 20 graus de Ares. Vou dar um exemplo aqui. Vamos dizer que ele nasceu no sexto grau de Ares, ó. 0 a 20. Então, o anjo dele é esse daqui, o anjo número 1. Deixa eu ver aqui, por exemplo. Ares geralmente é quem nasce. Deixa eu lembrar aqui. Ares geralmente é quem nasce em março/abril. Pronto. Vou dar um exemplo do Michael Jackson ariano para vocês. Tá vendo aqui? Esse daqui, que eu acabei de inventar, nasceu no grau 8 de Ares. Então, ó, Sol em Ares no grau 8. Eu vou vir cá na tabela. Ares é esse signo daqui. E aqui tá os graus entre 0 a 20 graus. Então, o 8 tá aqui, certo? Vamos dizer que ele nasceu, sei lá, no grau... no grau 26. Se aqui é de 0 a 20, aqui é de 20 a, eu acho que é 40, porque não dá para ver, mas provavelmente é, ele já seria desse anjo daqui, o segundo anjo, o anjo número 2. E por aí vai. Então você vai ter que achar o seu signo aqui, você vai ter que achar o grau aqui forinha, e nessa de você olhar o grau, você vai achar o nome do seu anjo bonitinho. E aí você vem no Google e digita anjo 31, anjo 06, anjo 40. E você vai descobrir o nome do seu anjo. Aí você pode vir, por exemplo, no site Caotize-se e ler: o meu anjo é o anjo 31, o anjo Mecabel, Lecabel. E aí você pesquisa direitinho para o caso do seu anjo específico. De resto é isso. Se vocês quiserem, depois eu faço outra palestra tentando deixar isso aqui ainda mais claro e dando exemplos mais claros. Mas é isso aí. Tenham essa relação com o anjo da guarda de vocês. Chamem por esse irmão mais velho e tenham fé e abram os caminhos das suas vidas através das suas orações, das suas meditações, da sua boa vontade de se tornar alguém cada vez melhor. Eu desejo que o sucesso seja a única possibilidade.